Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é mais um episódio do podcast Papo Mental. Aqui vamos discutir tudo sobre o poder da mente e como você pode programá-la para que você se torne imparável e conquiste todos os seus objetivos. Eu sou a Renata Rezende, mentora e coach de mulheres. Para começar a falar desse tema, eu preciso te explicar um pouquinho sobre o funcionamento dos nossos 4 corpos. E como que funciona isso, né? Eu sempre gosto de desenhar essa ilustração para você conseguir visualizar. Basicamente, somos o mental, o emocional e o energético, que é o nosso espiritual, tá? Como você quiser chamar. E o nosso corpo físico, que é o 4º corpo. O nosso corpo físico, ele é só o reflexo do nosso corpo interno, de tudo que a gente é no mental, emocional e espiritual. E aí sim a gente consegue ver o reflexo disso na nossa vida, nos nossos resultados. Então, como que a gente consegue entender o que seria o campo mental? O campo mental se diz respeito a tudo que você pensa, a tudo que você acredita, a tudo que você dá significado. Então, suas percepções sobre o mundo, tudo que você pensa durante o dia, desde quando você acorda até a hora que você vai dormir, é sobre o seu campo mental. O seu campo emocional é sobre os sentimentos, sobre as emoções. Eu gosto de dizer que é o eu sinto. Eu sinto saudade, eu sinto tristeza, eu sinto alegria, eu sinto prosperidade. Tudo que você consegue sentir é aqui no campo emocional. São coisas ligadas mais ao coração, ao sentir. E o nosso campo energético é a nossa frequência vibracional, é a nossa parte energética. A gente tem que se lembrar que tudo é energia, desde um corpo humano até um flip chart, uma folha de papel. Tudo tem o seu campo energético, tá? E outra coisa do campo energético é Deus, universo ou o nome que você queira dar, tá? Não importa se você não acredita no mesmo Deus que eu ou no mesmo universo, mas talvez você acredite em alguma força maior, algo que reja e que realmente esteja aí segurando essa estrutura. Então a gente é principalmente esses 3 campos, mental, emocional e espiritual, e como consequência a gente forma, cria, cocria e dá vida ao nosso corpo físico. Que é o quê? O nosso corpo físico pode ser o nosso corpo físico mesmo, pode ser as nossas ações e atitudes. Então, quando eu, por exemplo, procrastino, já virou uma ação no campo físico. Quando eu prospero, já virou uma ação no campo físico. Então, todas as nossas ações e atitudes já estão no nosso campo físico. A gente já consegue enxergá-las de alguma forma. As nossas palavras, tudo que você diz já está no seu campo físico. Tudo que você diz começou internamente dentro da tua mente, com os seus pensamentos, sentimentos e emoções e se tornou uma ação no campo físico. Então, o campo físico refletiu o que já tinha aqui no campo interno, tá? O que mais que a gente tem no campo físico? Resultados. Quais são os seus resultados na sua vida hoje? Quanto é que você tem na sua conta bancária? Como que você está no teu trabalho? Como está a situação do teu relacionamento amoroso? Que tipo de relacionamento amoroso você está atraindo para a tua vida? Olha um pouquinho para o teu passado. Como que é isso para você? Você repete os padrões e está sempre atrás daquele mesmo padrão de homem ou mulher ou relacionamento? Ou você percebe uma evolução no processo? Como que é isso? O que mais está no campo físico? O seu diploma ou a falta dele. A sua performance no trabalho, a sua performance dentro da tua família, a sua performance como mãe, como pai, como filha, como amiga, como você é no dia a dia. Tudo que você consegue viver na sua vida já faz parte do campo físico, tá? Trabalho, títulos, dinheiro, a casa que você vive, o carro que você dirige, a cidade que você mora, tudo isso. Pensa que a tua vida é resultado do teu mental, emocional e espiritual. Começou lá atrás,
quando nasceu por um simples pensamento que se tornou um sentimento e depois se tornou uma ação e um resultado. Esse é o conceito básico para a gente começar a entender como é que a gente consegue atrair coisas positivas ou coisas negativas. Como é que eu posso atrair relacionamentos bons ou relacionamentos tóxicos? Como é que eu posso atrair pessoas que vão ajudar a me potencializar ou me enfraquecer? Por que oportunidades podem aparecer para mim e não necessariamente para outra pessoa? Então, tudo isso faz sentido para a gente conseguir conectar e trazer para a consciência que sim, a gente cria a nossa realidade. Mais do que isso, além de criar, a gente atrai as coisas que a gente vibra. Você atrai o que você transmite. Não tem outro jeito, não tem outra saída. É impossível você vibrar na dor, você vibrar no medo, você vibrar na escassez e atrair prosperidade, e atrair amor, e atrair riqueza, e atrair sucesso. Por outro lado, você pode hoje, de repente, ser uma pessoa que não está super bem financeiramente, mas você já vibra na prosperidade, você já vibra na abundância, você já vibra no amor, na alegria, no sucesso. E você vai se tornar. Porque tudo vai conspirar a teu favor, além da tua própria mente, seu cérebro. É física, neurociência, junto com os outros corpos, mental, emocional, energético. E tudo isso unido vai fazer com que você consiga criar o teu campo físico da forma que você quiser, a tua vida, os teus comportamentos, os teus resultados. Eu sou completamente apaixonada, tá? Por esses estudos dos 4 corpos. Não é à toa que o meu método chama 4 corpos. Então tá, eu trouxe 3 frases aqui muito importantes e muito legais a gente trazer para a consciência. Uma delas é do Albert Einstein, que ele diz: tudo é energia e isso é tudo que há. Sintonize a frequência que você deseja e inevitavelmente essa é a realidade que você terá. Gente, olha que forte. Albert Einstein falou isso há muitos e muitos anos atrás. Ou seja, é tudo o que há, tudo é energia. Se você sintonizar nessa frequência, aquela vai ser a tua vida. Se você acredita que você é próspera, então você é próspera. Se você acredita que você é capaz, então você é capaz. Se você acredita que você merece um bom relacionamento, uma família incrível que te nutra, que te aceite, que te ame, então você merece. Por outro lado, se você acredita tudo o contrário disso, então provavelmente é isso que vai acontecer, tá? Acredite e será. Inclusive tem uma passagem dessa na Bíblia. Em todos os lados a gente encontra frases e mensagens que mostram pra gente que realmente o segredo tá dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. E essas duas coisas alinhadas conseguem criar e co-criar coisas incríveis. E não é mágica, não é fórmula mágica, nem nada místico. É simplesmente a ciência provando que tudo isso aqui é real. Que a gente precisa realmente entender como que funciona nossos sentimentos, nossas emoções, a nossa mente, o poder do nosso pensamento para a gente co-criar uma realidade que esteja mais alinhada com tudo aquilo que a gente realmente quer. E como que a gente faz isso, né? Tem outra frase aqui do Ralph Emerson, que é um filósofo americano, e ele diz: o homem é o que ele pensa durante todo o dia. Então a gente tem aqui o campo energético, Albert Einstein. Ralph Emerson, campo mental. E aí, por último, a gente tem aqui tudo o que você vê acontecendo é consequência daquilo que você é. Dr. David Hawkins. Essa frase é muito maravilhosa porque traz pra gente tantas mensagens e tantos conceitos importantes pra gente conseguir trazer o poder de liderar nossa própria vida pra gente. Começando pela autorresponsabilidade. A partir do momento que a gente entende que tudo que a gente vê quer dizer que está acontecendo dentro, eu entendo que para eu mudar o externo, eu preciso mudar o interno. Para eu mudar um resultado, eu preciso entender o que está acontecendo dentro da minha cabeça, dentro da minha mente, dentro do meu coração. Não adianta eu querer mudar um resultado sem olhar para mim, sem olhar para minha mente, para minha história, para os meus padrões mentais, para minhas dores, para os meus bloqueios.
Se eu quero mudar o meu mundo externo, eu preciso começar por dentro, internamente. Porque se tudo que eu vejo é o que eu sou, se eu quero outra coisa, se eu quero ver outra coisa, eu preciso me tornar outra coisa. E ninguém se torna mudando o corpo físico, se torna mudando o corpo interno, o mental, o emocional e o energético. Olha que forte isso. É realmente muito poderoso a gente ter entendimento desse conceito, de que não adianta a gente focar só no mundo externo, não adianta a gente focar só no mundo físico. É um grande erro. Eu quero aumentar o meu ganho financeiro. E aí eu vou lá e tento só conseguir mais cliente. Eu tento só, procurar outro emprego. Cara, dificilmente você vai conseguir aumentar esse ganho financeiro se essa não for uma transformação interna. Se você não olhar para os teus bloqueios que talvez você tenha, para as suas crenças que talvez você tenha, que te limitam, que fazem você acreditar que você ainda não é merecedora, que fazem você acreditar que você ainda não é capaz, que fazem você acreditar que gente que tem muito dinheiro é desonesto, que o dinheiro separa as pessoas. E tantas outras crenças que a gente sabe que existem, são muito comuns entre as pessoas. Então, se você quer uma grande mudança no teu mundo físico, você precisa olhar para o teu mundo interno. O que está acontecendo dentro de você? O que você acredita? E aí, aproveitando que a gente falou do Hawkins, né? O Hawkins, era um psiquiatra maravilhoso. E ele estudou durante anos, na verdade, depois que ele parou de trabalhar, ele dedicou a vida inteira para ele trazer esse conceito de escala Hawkins de consciência para entender e medir o padrão vibracional das emoções e dos sentimentos. Ele percebeu que isso estava diretamente ligado aos resultados das pessoas, à vida que ela vivia. Então, a grande questão aqui é que a gente percebe, e hoje a gente sabe, a ciência comprovou, que as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles têm uma frequência energética. Então, se os nossos sentimentos e as nossas emoções têm em algum nível uma frequência energética, qual frequência energética é essa? E por que eu vou parar de vibrar no negativo e vou vibrar no positivo? E por que eu vou dar espaço para alegria, para o amor, para a paz, para a prosperidade e tentar tirar o máximo espaço da dor, da escassez, do medo, da vergonha? E é exatamente sobre isso que ele fala nessa escala Hawkins, que é muito maravilhosa. Ele mapeou todos os sentimentos, né? Todos não, mas muitos deles. Então, numa escala, ele criou uma escala. Essa escala, ela basicamente é medida através de hertz, tá? Então, a escala mais alta é de 700 hertz para cima e a emoção mais baixa, ela é de 20 hertz para baixo. Então, a gente tem essa escala aqui, e ela vai do menor para o maior. Começando aqui embaixo pela vergonha. Então a vergonha, ela é algo muito delicado, porque quem tem muita vergonha não faz nada, fica parado. A vergonha, ela é a emoção de mais baixa vibração que existe, porque ela te faz ficar estagnado. Ela te faz não se movimentar. E quando a gente não se movimenta, a gente não dá espaço para o crescimento, para a evolução. Quando a gente não se movimenta, a gente não consegue aprender, a gente não consegue mudar, a gente não consegue se dar chance de ter ganhos, sabedoria, desenvolvimento pessoal, profissional, nada disso. Porque a vergonha te ela te paralisa. E ela tem uma carga vibracional muito, muito, muito baixa. E assim como as outras emoções e sentimentos. Depois disso vem a culpa, a apatia, a tristeza, o medo, o desejo, a raiva e o orgulho. Até aqui elas são as emoções negativas, que ele chama, tá? A coragem é quase que um limite aqui para as emoções começarem a ficar positivas e irem aumentando a sua frequência vibracional em hertz. Então, e olha só que importante da gente reparar. Ele diz que 15% da população mundial vibra aqui, até aqui. Nossa, mas 15% da população mundial vibra até 200 Hz, que é uma frequência péssima, não é uma frequência positiva, é uma frequência baixa.
É quando a gente ainda está vibrando na escassez, quando a gente ainda é super orgulhoso, quando a gente ainda vibra na tristeza, no medo. Quando a gente ainda continua culpando todo mundo, ao invés de olhar para dentro e saber como que a gente pode mudar através de nós mesmos para a gente transformar aquela situação. Quando a gente está sempre apontando para o outro, jogando a responsabilidade para o outro, ao invés de trazer isso para a gente e falar, calma aí, qual é que é a minha parcela de participação aqui nesse resultado? Como que eu consigo mudar isso? Então, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas no mundo vibram até aqui, 200 Hz. E o interessante disso é que ele explica que uma emoção positiva, uma pessoa que vibra mais alto, ela tem o poder de equalizar muitas e muitas e muitas pessoas que vibram baixo. E é por isso que a gente consegue viver, enquanto humanidade, com apenas 15% da população mundial vibrando daqui para cima. Apenas 15% da população mundial vibram de 200 para cima. O resto, os 75%, é isso? Não, 85% vibram de 200 para baixo, tá? Ah, mas eu às vezes estou triste. Sim, todos nós passamos por essas escalas de vibração. Mas o grande ponto é você não permanecer. Você não permanecer ali. Porque aquilo ali vai ter uma resposta no teu campo vibracional. Você ficar triste é importante, né? Faz parte das 5 emoções humanas, inclusive. É importante você ficar triste, é importante você ter raiva, é importante você ter medo. O medo, ele protege a gente. Se a gente não tivesse o medo, a gente atravessaria a rua sem olhar para os lados, a gente pularia do prédio achando que ia voar, a gente não teria o mínimo de sensatez para resolver as coisas e nem coerência. Então seria um bando de gente maluca. O medo é super importante. O que não dá é pra gente deixar o medo sempre ser maior que os nossos motivos, sempre ser maior do que as nossas metas, nossos objetivos, nossos sonhos. Quando o medo é maior, a gente paralisa. Quando o medo é maior, a gente reclama. Quando o medo é maior, a gente não tem autorresponsabilidade. Quando o medo é maior, a gente procrastina. Quando o medo é maior, a gente deixa para depois. A gente começa e não termina. Então, todas as emoções, tá tudo bem a gente circular por aqui, mas a gente tem que sempre saber para onde voltar. A gente desceu, a gente sente aquilo, a gente traz para a consciência e a gente volta. Porque se a gente permanece muito tempo aqui, por exemplo, na tristeza, é quando a gente cai numa depressão. E às vezes, digo mais, tem gente que permanece nesses sentimentos, nessas emoções, mas não necessariamente a pessoa está em depressão. Ela começa a ter vários substitutos, né, as ações correspondentes àquilo. Que são essas aqui que eu falei. A gente começa a não fazer o que precisa ser feito, a gente começa a falar mal dos outros, a gente começa a não ter crença em nada, a gente começa sempre a arranjar desculpa ao invés de olhar pra si. Então é super importante que a gente entenda que, cara, você precisa vibrar no positivo. Por quê? Por que eu preciso vibrar no positivo? E aí eu vou mostrar aqui na próxima folha, porque o positivo atrai o positivo e o negativo atrai o negativo. Então, paz atrai paz, amor atrai amor, raiva atrai raiva, dor atrai dor, tristeza atrai tristeza. Se você não começar a prestar atenção nas coisas que você sente, nos seus sentimentos, nas suas emoções, dificilmente você vai conseguir criar um campo vibracional que atraiam coisas que você realmente diz que quer. É claro que as oportunidades vão passar reto por você. É claro que aquele homem maravilhoso vai passar reto por você. Porque não está condizendo com o campo dele. É que nem uma rádio. Sabe? Sintonia de rádio. Sabe quando a gente sintoniza ali? Nova Brasil. Não tem como você ouvir a outra música. Você tá na Nova Brasil. E só quem vai ouvir aquelas músicas são as pessoas que estão sintonizadas na Nova Brasil. Por isso que é importante a gente sempre tentar levar ao máximo o nosso padrão vibratório. E os sentimentos e emoções são questões essenciais que a gente cria esse padrão vibratório, que eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês.
como que funciona o nosso campo vibracional, né? Basicamente, tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, vai criando esse campo vibracional. E aí esse campo vibracional, ele pode ser positivo, alegre, pra cima, ou ele pode ser negativo. E o que acontece? A gente vai se conectar com pessoas, lugares, oportunidades que estejam conseguindo ter acesso ao nosso campo vibracional. Entende? É quase como se você olhasse... É que nem aquela frase, 2 homens estavam dentro da cela e os 2 estavam olhando pela janela. Um viu as estrelas, o outro viu a lua, o outro viu a lama. Então, quando você está focando aqui, olhando para uma coisa, as coisas vão passar pela tua vida e você não vai ver, você não vai sentir, e nem as pessoas vão sentir, e nem as pessoas vão perceber. É possível que você vá a um mesmo lugar, um mesmo restaurante, na mesma hora, e não conheça, e não se encontre, não esbarre, nem veja a pessoa que está do teu lado. Por quê? Frequências completamente diferentes. Você começa a repelir aquilo. Você começa a repelir a positividade que você não vibra. Você atrai o que transmite. Se você atrai o que transmite, você precisa começar a trazer para a consciência, para vibrar positividade, para vibrar prosperidade, para vibrar amor, para vibrar paz, para vibrar bons relacionamentos, para vibrar bons resultados. Percebe? Então você vai se conectar com as pessoas que conseguem acessar o seu campo. E o seu campo ele pode ser acessado com pessoas que estão na mesma vibração, ou, claro, às vezes as pessoas não estão na mesma vibração, mas elas conseguem acessar o seu campo mesmo assim. Seja por conhecimento, seja porque, de repente, elas, deram uma passada ali na vibração e conseguiram te encontrar. A grande questão, quando a gente está conectada com a nossa essência, com o nosso campo vibracional, com o nosso mental, emocional, espiritual, energético, a gente consegue perceber, a gente tem maior afinidade energética, afinidade vibracional, para perceber que aquela pessoa, aquele lugar, não faz sentido para tudo que você busca. E aí você começa a perceber que você escolhe onde você vai vibrar, você escolhe onde você vai colocar energia, você escolhe quem que você vai encontrar. Você começa a trazer e abrir uma oportunidade ali da prosperidade passar pela tua vida, da prosperidade chegar na tua vida, das pessoas chegarem na sua vida. Não adianta só a gente querer, a gente tem que começar essa mudança interna lá de dentro. Lá de dentro, não é o externo, não é o resultado, não é a vida, não é o prêmio, é a essência, são os motivos, são as causas, é a história, são as dores, são tudo isso. Você tem que criar um campo vibracional que te permita atrair uma vida diferente, que te permita atrair uma vida abundante, um bom relacionamento. Como atrair, então, a prosperidade, né? Existem várias formas, várias coisas que a gente pode fazer e dar atenção para que a gente consiga criar um campo vibracional que esteja aberto a atrair essas coisas. A gente precisa prestar atenção e não só falar mais, e sim começar a fazer coisas diferentes. Eu sempre falo uma frase, eu acho que eu até falei no último vídeo, mas eu vou repetir. Se alguma área da tua vida hoje não tá como você gostaria, é porque tem alguma coisa que você não sabe. E se você não sabe, você precisa começar a se abrir para aprender, para tentar fazer diferente. Cara, o que você está fazendo até agora não deu certo, ou deu até aqui. Mas o que te levou até aqui, o que te trouxe até aqui, não vai te levar adiante. Não é o que vai te levar adiante. Então presta atenção nisso, começa a fazer diferente, começa a se abrir para o aprendizado. Pensamentos positivos. Pensamento negativo veio, corta, cancela, muda. Ah, mas aconteceu uma catástrofe, eu sofri. Sofre um dia seguinte, bola pra frente. Não se permita ficar vibrando no negativo. Ou então não reclame dos seus resultados. Não reclame da sua vida, não reclame da tua realidade. É importante que você preste atenção nas coisas que você pensa. Porque tudo que você pensa vai virar um sentimento, e esse sentimento vai virar uma ação de confirmação.
Eu já falei aqui outras vezes, se você não assistiu o último vídeo, volta lá e assiste. Eu explico exatamente como que a neurociência prova isso pra gente. Emoções positivas. Foca nas suas emoções positivas, não só o que você pensa, mas o que você sente. O que você sente, mas eu não consigo mudar uma sensação que eu tenho. Então vai na raiz dessa sensação. Quando a gente não consegue mudar algo, não adianta a gente desistir, pular ou fingir que ela não existe. A gente precisa ir mais profundo. A gente precisa entender a raiz da coisa, para aí sim a gente conseguir mudar. Então, se você tem dor de alguma coisa, se você tem algum trauma de relacionamento, de família, como foi a história com teus pais? Qual é o tipo de relacionamento que você viu na tua casa? O que aconteceu que trouxe isso? Trouxe essa característica que você instalou em você mesma hoje? Vai na raiz da coisa. Presta atenção com as pessoas. Quais são as pessoas que estão próximas de você? Quais são as pessoas que você está deixando conviver com você, com a tua família, na tua casa, no teu trabalho, nos almoços de domingo? Você tem que escolher as pessoas que estão alinhadas com você. Você tem que escolher as pessoas que realmente estão caminhando para o caminho que você acha que é o caminho. Porque se você é a média das 5 pessoas mais próximas de você, cara, quem é que você está colocando do teu lado? Você precisa prestar atenção nisso. Não adianta você querer sozinho andar com um bando de gente que não tem nada a ver com você. Isso não vai te levar adiante. Isso é crescimento, é amadurecimento. Quais lugares que você está frequentando? Qual tipo de conhecimento que você está se proporcionando? Que você está investindo? O que você está assistindo no Facebook, no Instagram, no Twitter, todas essas mídias todas? O que você fica fazendo? Que tipo de livro que você lê? Que tipo de série que você assiste? Tudo isso está passando mensagens para o seu subconsciente, você está alimentando com pensamentos, sentimentos e emoções positivas ou negativas. Isso está aflorando, melhorando, positivando ou negativando. Escassez, enfraquecendo. O que você assiste? O que você lê? Resolver situações. Gente, não fique com situações mal resolvidas. Se permita ter novos resultados. Para isso, você precisa fechar os ciclos. Você precisa desfazer os nós. Energeticamente falando, é importante que você desfaça os nós. A roda precisa continuar girando. E aí, como que faz com uma roda que está com um monte de buraco? Não gira. E aí, logo já vem as duas questões super importantes sobre perdoar e aceitar a tua história. Você precisa perdoar as pessoas que te fizeram mal, as pessoas que te decepcionaram, a tua mãe que te abandonou, o teu pai que nunca estava presente. Você precisa aceitar a tua história, você precisa honrar a tua história. É difícil, é desafiador, mas você tem um papel muito importante nesse mundo, que é construir a tua vida, influenciar e inspirar outras pessoas com a tua própria presença, com o teu próprio ser. Honra a tua história. Se a gente não honra a nossa história, se a gente não aceita quem a gente é, se a gente não aceita o abandono, a traição, a dor, a ausência, o abuso, tudo isso, se a gente não aceita a nossa história, por mais difícil que ela seja, a gente não vai conseguir criar uma nova história. A gente não vai conseguir dissolver esses buracos no caminho. E a gente vai acabar uma hora ou outra caindo no buraco. E criando padrões comportamentais super prejudiciais. Então aceita a tua história. Porque tudo que você sente se torna realidade. Lembra? Pensamentos, sentimentos, ações. O que você sente vai se transformar numa ação. Seja procrastinação, seja uma ação de uma pessoa de alta performance, seja uma ação de amorosidade, seja uma ação de escassez. Olha para a tua história, encara a tua história, aceita a tua história. Não é fácil para ninguém, ninguém disse que ia ser fácil. Mas se você realmente está aqui assistindo esse vídeo até agora, é porque você quer mudar alguma coisa.
Você quer se permitir fazer diferente, você quer construir uma nova história de abundância, prosperidade, alegria, paz. Você não aguenta mais teus resultados sendo os mesmos, o mesmo padrão comportamental, as mesmas escolhas. Você tá cansada? Então olha pra tua história. Eu vou fazer um outro vídeo depois sobre isso, que é um assunto um pouco mais longo, mas tem uma frase que diz: sou filho, logo existo. Por mais dor, rancor que você tenha dos seus pais, você precisa aceitar quem os seus pais são ou quem eles foram. Se você não aceitar e honrar do jeito que eles são, por mais difícil que isso seja, você não vai conseguir prosperar. Seja no relacionamentos, seja na família, seja na saúde, seja no trabalho, seja no financeiro, não importa. Prosperidade é uma junção de várias áreas, não é só sobre dinheiro. Então aceita a tua história. Eu te garanto que você vai estar conseguindo dar um passo em direção a essa nova versão, não só de si mesmo, mas essa nova versão da tua vida, de construção, de realizar objetivos. Você merece isso. Mas você precisa tentar começar a fazer coisas diferentes das que você fez até hoje. Bom, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma. E se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, manda pra quem você acha que vai precisar ou gostar desse vídeo. Muito obrigada por estar aqui até agora. E fica ligada que semana que vem tem mais vídeos. Obrigada e até o próximo vídeo. Beijo.